Algoritmos evolucionários é uma nova fase da computação onde se elaboram algoritmos baseados em biosistemas ou em sistemas biológicos e comportamentos biológicos. Maiores detalhes vocês podem encontrar no site Mudanças Abruptas, no www.mudançasabruptas.com.br, em relatórios de estudantes orientados e também em material disponível no site. O que a gente quer mostrar aqui é exatamente como a gente pode simular fluxo de investimentos, por exemplo, através de fundos de investimentos internacionais ao redor do mundo. O dinheiro, na verdade, acaba sendo o mesmo no mundo inteiro, só se deslocando perante a informações novas de, por exemplo, bons locais, bons lugares, onde a rentabilidade é maior do que em outros. O algoritmo evolucionário, ele se baseia em alguns comportamentos ambientais, por exemplo, como em pássaros na sua rota de migração, buscando o melhor lugar para se reproduzir, em migrações sazonais, em migrações locais, por exemplo, em busca de alimentos, em comportamentos de colmeias, a abelha buscando o melhor lugar, por exemplo, para ter o pólen e mais mel, em colônias de formigas, por exemplo, uma relação de formigas tentando o melhor local para fazer o seu ninho, onde, por exemplo, será criada a rainha. E ele se baseia em termos de dinheiro. Esse método, um dos métodos de algoritmo evolucionário, existem muitos, um deles é o chamado método do enxame de partículas. Então imagine que você tenha no início informação dos investidores, cada um olhando para um determinado lugar, então cada um focado num determinado tipo de investimento, vamos chamar aqui de X a posição de um determinado investidor e ver a velocidade com que ele se desloca com o seu investimento ao redor do mundo. O que acontece então é que eles tentam se aproximar cada vez mais do seu local, ou seja, do seu ponto em que ele acha que é o ponto melhor. Tendo a informação, por exemplo, o investidor 1 aqui tem informação de que a rentabilidade dele é de 1, o segundo investidor aqui diz que a rentabilidade dele é de 2 e um outro investidor diz que a rentabilidade dele é de 5. Essa informação é importante para os demais porque é onde vai atrair os demais investidores para o local onde se tem a maior rentabilidade. Então, todos eles começam então a focar, ou seja, a direcionar o seu movimento para o lugar de maior rentabilidade, se aproximam cada vez mais até chegar num ponto que eles consideram ótimos, ou seja, todos ficam ao redor do local de maior investimento. No atual caso, a gente tem, por exemplo, os investimentos migrando nos últimos tempos para os chamados países emergentes. A fórmula para isso, então, é uma fórmula muito simples, que pode ser utilizada inclusive com calculadora, se você utilizar apenas para uma única partícula. Significa que a velocidade do deslocamento daquele investimento no futuro, ela é o que você tem hoje, mais uma correção do ótimo local, ou seja, eu estou num lugar e eu acho que aquele meu investimento é ótimo, mais um ótimo global, ou seja, a informação que eu tenho dos outros lugares, na verdade, me diz que o meu lugar é errado e que eu tenho que partir para um outro lugar, onde o investimento é melhor do que aquele que eu achava. Essa primeira equação é a equação da velocidade de uma partícula. Essa equação é a equação da posição onde a partícula está. Esse termo A aqui é o termo que, na verdade, é representado como se fosse a cognição da partícula, a cognição dos investidores, ou seja, como eles conhecem que o lugar deles é ótimo, ou seja, como eles aprendem com novas informações. Quanto mais baixo esse valor de A, menos eles vão aprender com informação deles próprios, dos seus próprios investimentos, e com isso esse termo será menos importante para a velocidade de deslocamento do fluxo do investimento. E a gente tem outro termo, conhecido como relacionamento social, que é exatamente o quanto eu agrego de informação vinda de outros lugares para o meu investimento, e isso se reflete na velocidade com que eu movo meu dinheiro de um local para o outro. Em termos de simulação, a gente, por exemplo, pode trabalhar aqui com o MATLAB, simulando, no caso aqui eu vou fazer uma simulação onde vamos ter aqui, por exemplo, ao invés de um conjunto de partículas,
Na verdade, aquelas velocidades que a gente viu na equação e aquele x de posição é para uma única partícula. Quando eu tenho mais posições, quando eu tenho mais partículas, cada partícula tem o seu x e seu v. Ou seja, se eu tiver 10 partículas, como nesse caso desse programa, eu vou ter então 10 valores para x e 10 valores para v. Então, nesse primeiro caso, eu vou fazer um algoritmo um pouco mais complexo, que é a competição entre, vamos supor, dois tipos de fundos de investimento, ou dois tipos de deslocamento. Tá? Então, quando a gente simula aqui, a gente pode observar que existem as partículas azuis e as partículas pretas. Aqui a gente fez o seguinte: esses dois pontos são pontos considerados ótimos. Vamos supor que esse é um país emergente, esse é outro país emergente. Ou esse é um país de grande investimento que está em crise e esse é outro país de grande investimento que não está em crise. O que acontece com as partículas azuis? Nesse caso, as partículas pretas foram mais rápidas, elas tiveram uma cognição maior, um conhecimento maior de onde estava o investimento global melhor e se deslocaram de uma maneira mais rápida do que os outros. Vamos simular de novo. A gente observa aqui então o deslocamento das pretas com as azuis, ó, novamente para cá. Esse agora foi o ponto ótimo escolhido e as azuis ficaram procurando o local ótimo. Quando elas descobriram, já era tarde, que as pretas já tinham tomado o lugar do ponto ótimo. E isso eu posso ir simulando para diversas funções de cognição. Aqui um outro caso. Tá vendo? Cada um dos casos simulados são casos diferentes. Ó. A convergência para o ponto ótimo é cada vez diferente. Eu posso deixar esse programa cada vez mais próximo da realidade, por exemplo, mexendo na função cognição. Vamos supor que eu mexo na função cognição de uma das variáveis aqui. Olha o que acontece. Aquela função que eu piorei, ou seja, eu disse para o programa que as azuis têm uma função de cognição muito baixa, ou seja, elas aprendem muito mal com a experiência que elas têm local e elas têm um relacionamento social péssimo. Enquanto que as pretas não, as pretas mantiveram um relacionamento social e uma cognição muito alta. Isso é refletido nesse número. Então, por exemplo, 0.1, eu estou relacionando exatamente com a primeira variável, então eu estou dizendo que o relacionamento social da primeira variável, da azul no caso, é muito pior, por exemplo, do que o relacional da preta. Então, quando a gente simula, por isso que as azuis ficam mais perdidas lá, em relação às pretas. As pretas convergem mais rápido. Para qualquer tipo de simulação que eu faça, como eu dei a informação de que o relacionamento social das azuis é péssimo, elas sempre vão perder. Então, esse é um comportamento que existe em colônias, que existe inclusive no ser humano. Se eu fizer o que estava aqui, fizer com as pretas, então quando a gente simula, a gente observa que agora lá inverteu a ordem, que na verdade quem mais se aproxima é a azul, que tem um relacionamento social melhor do que as pretas, né? Exibindo novamente, repetindo o comportamento de colônia. Por isso que esse algoritmo, no caso chamado de enxame de partículas, é conhecido como um algoritmo evolucionário, ou seja, o algoritmo ele evolui com o tempo e ele vai passando informação de uma partícula para outra.